Hola mi pueblo, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bom, então eu queria aproveitar que no dia de ontem, 28 de janeiro, teria sido o aniversário de nascimento de José Martí, escritor, jornalista, revolucionário cubano do século XIX. Queria aproveitar então, né, a minha expertise como pesquisador, como professor de história latino-americana, para fazer algumas brevíssimas considerações sobre o pensamento martiniano e a América Latina, né? A constituição de um pensamento martiniano, de um pensamento latino-americano a partir da obra de José Martí. Vejam, não vou aqui entrar em grandes detalhes sobre a biografia histórica do José Martí, não é o intuito desse vídeo, porque senão teria que fazer um trabalho aqui muito longo e a ideia desse vídeo é ser uma introdução brevíssima sobre esse recorte que é o pensamento martiniano sobre a América Latina. Então, pessoal, vejam só, o José Martí, né, ele foi aí o grande idealizador da Guerra de Independência em Cuba, né? A Guerra de Independência em Cuba. Cuba teve 3 tentativas de independência, tá? Não vou aqui entrar em detalhes também, né? Teve a chamada Guerra dos 10 Anos, depois a Guerra Chiquita e depois, por fim, a Guerra de Independência, que aí é de 1895 até 1898, né? Da qual o José Martí foi um dos grandes idealizadores. Vejam que o Martí ele é exilado de Cuba para os Estados Unidos, já iniciando aí uma grande tradição, né, de exilados cubanos nos Estados Unidos. Mas no caso dele não foi em Miami, no caso dele era Nova York. Ele trabalhou como jornalista, inclusive, lá em Nova York, sendo correspondente de algumas revistas latino-americanas, né? Então ele já era um latino-americanista nesse período. E vejam, o Martí ele foi exilado por ser justamente aí um grande defensor da independência cubana. Cuba ainda era uma colônia espanhola, né, da coroa espanhola. Uma das últimas colônias da coroa espanhola naquele período. Então, vejo que o José Martí no exílio ele funda o Partido Revolucionário Cubano, que constitui a grande vanguarda do processo de independência em Cuba, né? Mas aqui, o que eu quero focar aqui, né? Então, o José Martí ele tem uma série de contribuições teóricas, intelectuais, não só sobre a independência de Cuba, mas sobre a independência dos povos latino-americanos. O José Martí ele vai acusar nos seus escritos jornalísticos, os seus poemas, os seus discursos, muitos deles depois publicados também, ele vai criticar duramente as repúblicas liberais da América Latina, que segundo ele acabam servindo apenas para enriquecer as elites locais e as colônias estrangeiras, né, que têm a sua dominação na América Latina. E aí ele inclusive ele vai colocar um ponto interessante aí de que mesmo os países que já eram independentes, eles seguem na mesma lógica dos países que ainda eram colônia, como era o caso de Cuba. Então, foi pegando os casos de Brasil, Argentina, Chile, onde ele vai dizer que a lógica de produção, a lógica distributiva, a lógica do trabalho, ela ainda seguia o mesmo modelo do final dos processos de colonização. Então ele vai elaborar aqui um pensamento que seria uma tentativa de uma constituição de um pensamento tipicamente latino-americano, né? E aí ele vai focar nisso o papel dos intelectuais latino-americanos, que muitos deles estudaram nos países da Europa, né? Em especial Portugal, Espanha e França. E aí ele vai dizer que a boa parte das teorias sobre tanto os países por si, quanto as teorias sobre os problemas latino-americanos eram teorias importadas da Europa e que aqui eram apenas adaptadas, né? Então, inclusive, o Martí ele vai dizer, né, que para problemas latino-americanos precisamos de soluções latino-americanas, né? E isso é uma questão que persiste até hoje. Nós sabemos que os centros de produção acadêmica ainda são os países da Europa e os Estados Unidos hoje, né, claro. No período do José Martí, os Estados Unidos, enquanto academia de ciências, ainda não era um dos grandes polos, muito embora já fosse uma grande potência econômica, né? Os Estados Unidos vai ser a principal potência econômica do mundo na segunda década do século XX, né? Então, aqui já era uma grande potência, né? Ainda não era a principal do mundo, mas já era uma das principais. Mas enquanto uma potência de produção acadêmica não era ainda.
Então eram os países da Europa. E o José Martí ele vai então aí, a partir disso, elaborar uma série de questões sobre os problemas que são típicos da América Latina e que não podem ser entendidos apenas com teorias europeias, pois as teorias europeias elas são construídas sobre uma historicidade europeia. Né? Então aqui nós temos né, que estudar os problemas latino-americanos a partir da história latino-americana. Essa é uma grande contribuição de José Martí. Inclusive, ele vai ter uma série de polêmicas em escritos, em troca de textos, com um argentino chamado Faustino Sarmiento, que é um grande teórico, um grande autor argentino, que tinha uma visão pró-liberalismo, pró-republicanismo. E que depois, inclusive, se tornou presidente da Argentina, mas isso depois. E que ele é um dos grandes nomes da chamada Geração de 37. Então tu vai ter aqui, e que eram dois autores, tanto o José Martí quanto o Faustino Sarmiento, que tinham uma série de publicações também sobre educação, justamente pensando essa ideia de quais são as gerações que nós queremos para o futuro. E o Sarmiento, inclusive, ele dizia que o Martí, apesar de serem rivais intelectuais, né? Eles se conheceram, inclusive, nos Estados Unidos. E o Sarmiento vai dizer que o Martí foi um dos grandes escritores de sua geração no mundo. Então, vejam só, o Martí ele vai elaborar realmente toda essa situação, essa questão de um desenvolvimento de ferramentas intelectuais. Né? E o Martí, inclusive, ele vai colocar essas ideias em prática. Quando ele pensa toda essa teoria latino-americana e ele vai para a guerra, de fato. Então ele passa de uma situação de um autor que milita com a caneta para um autor que combate no campo de batalha. Ele vai lutar na Guerra de Independência Cubana, sendo aí uma das suas principais lideranças, mas ele acaba morrendo na guerra, no primeiro ano de guerra, ainda nos primeiros meses da guerra, ele acaba morto em campo de batalha. É curioso, inclusive, porque o Martí ele já tinha sido advertido pelos seus companheiros que ele não deveria ficar na frente de batalha, porque ele era um comandante, ele tinha que estar resguardado, né, porque faria falta caso viesse a perecer. Mas ele fazia questão de estar na frente e acabou falecendo em campo de batalha, numa das batalhas da Guerra de Independência Cubana. O legado de Martí ele é muito forte, é muito evidente. Ele se torna... Bom, em Cuba ele nunca deixou de ser um legado atual. Depois da independência, todos os partidos que surgiram depois se disseram seguindo o legado de José Martí. Mas vejam, em termos de América Latina, o pensamento de José Martí é a partir das décadas de 50 e 60 que se torna mais evidente, mais difundido, inclusive com fundações, né? A partir do advento da Revolução Cubana é que o nome do José Martí se torna ainda mais evidente, ainda mais popularizado, né? Inclusive até os discursos do Fidel Castro, depois muitos deles são bastante... fazem referência ao José Martí como um grande herói nacional e de libertação latino-americana. As teorias de libertação do continente latino-americano nos anos 60, com o avanço dos movimentos de guerrilha, movimentos guerrilheiros, muitos deles têm influência da obra de José Martí. Inclusive as teorias que surgem nos anos 50 e 60, a teoria da dependência, depois a teoria marxista da dependência, a teoria da marginalidade, que são teorias típicas da América Latina. Muitas delas têm influência no pensamento de José Martí. Por isso que é importante a gente conhecer. E até indicar um livrinho aqui, né, o Fidel Castro na Trincheira da Revolução, porque aqui tu tem uma série de discursos. Esse livro aqui é um livro só de discursos do Fidel Castro. E aqui a gente pode ver a influência clara do José Martí. Outro livro é esse aqui, chama-se apenas José Martí, do Ricardo Nassif. Esse aqui é um livro que ele foca só nas ideias pedagógicas do José Martí. Né? Inclusive a apresentação do livro do Fernando Haddad. Ô Haddad, tu já foi melhor, Haddad, tu já teve aquilo tudo pela libertação latino-americana, hein? Agora tava dando aula no Instituto Liberal, mas tudo bem. Então, assim, E é um livro, inclusive, que foi editado pelo Ministério da Cultura, né? Então...
é muito importante esse livro. E aí, claro, não posso deixar de mencionar aqui o livro Nuestra América. Esse que é um conjunto de textos do José Martí. Esses que eu mostrei antes são livros que são sobre o José Martí, mas agora estou falando do livro Nuestra América, que é do José Martí, escritos dele, né? Eu não tenho ele físico, eu tenho só ele versão virtual, né? Senão eu mostrava aqui, mas que vale muito a pena conhecer, porque ali tu tem as ideias do José Martí sobre diversos assuntos, né? Sobre a questão da história, a questão da produção de ciência, a questão da produção intelectual, a organização dos intelectuais, a organização do trabalho, né? Ele vai criticar muito esses teóricos, esses intelectuais latino-americanos que pensam a América Latina a partir de teorias que são elaboradas fora do continente. Ele, inclusive, vai ter uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, que são intelectuais de casaco de pele, mas com os pés descalços. Então aqui termina essa brevíssima contribuição que eu queria deixar para vocês aqui, eu como historiador de América Latina, sobre o legado de José Martí, esse grande autor cubano e latino-americano, sem sombra de dúvida, um dos autores mais importantes da história do nosso continente. Que ontem estaria de aniversário, caso estivesse aqui. Claro que não tem como estar aqui. 169 anos. Então, fica aqui um convite, né, para a gente pensar a América Latina, que não é um continente único, unitário, não existe uma identidade única, assim como não existe nenhum continente, e raramente isso acontece em algum país. Não temos uma mesma língua, não temos uma só língua, não temos uma só cultura, uma só etnia. Mas nós somos explorados historicamente de uma maneira em bloco, né? Então a situação de dependência, a situação de exploração do imperialismo, ela age sobre todo essa porção continental que nós chamamos de América Latina. Portanto, nós estamos constituídos no mesmo problema e em soluções similares, né? Então fica aqui o meu abraço, bom final de semana para todo mundo. Tchau!